intervenção do Banco Central. Para entender um pouco mais sobre esse cenário, conversamos agora com a economista-chefe da FEComércio, a Patrícia Palermo. Boa noite, Patrícia. Bem-vindo ao Poder RS. O que está acontecendo com esse dólar? Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Realmente, a gente está vivendo um momento de intensa flutuação cambial. Para a gente chegar nesse número, basicamente a gente tem elementos internacionais agindo, mas também muitos elementos nacionais. A gente não pode esquecer que o dólar ganhou valor diante de várias moedas do mundo. A gente está falando de ganhar valor em relação ao peso mexicano, ao dólar canadense, em relação ao próprio euro, e isso mostra, em grande parte, né, a robustez da economia americana e também essa questão de que a redução da taxa de juros não foi como se foi pensada lá no início do ano. Taxas de juros mais altas lá acaba fazendo com que o câmbio, né, acabe sendo mais valorizado, isto é, o dólar fique mais valorizado para eles. O que acontece no ambiente interno? A gente vive aqui um problema seríssimo ligado à questão do equilíbrio fiscal. Existe uma grande desconfiança sobre a capacidade do Brasil de ser capaz, de fato, de honrar suas dívidas, né? Porque a gente está caminhando aí numa trajetória que pode se dizer que é bastante perigosa da dívida pública. E quando os agentes têm medo do que vai acontecer, eles correm para portos seguros. E o porto seguro mais convencional, onde as pessoas correm atrás de refúgio, é a moeda americana. Então, a gente tem aí, obviamente, né, duas forças se somando, com medidas, às vezes, com maior intensidade de uma, maior intensidade de outra, mas, sem sombra de dúvidas, acabaram desenhando uma tempestade perfeita aí para a situação do câmbio onde ele se encontra. O que esse dólar alto aí, a 6,12, 6,15, 6,20, interfere no bolso do cidadão comum de todos nós, hein, Patrícia? Bom, ele interfere muito mais do que a gente pensa. Tem muita gente que acredita que só é impactado por um câmbio alto quem viaja para o exterior. Mas isso não é verdade, né? Todos nós que consumimos produtos importados, e atenção, para ir consumir com produtos importados, a gente não precisa ir em armazéns sejam sofisticados, né, em que tem alguns tipos de produtos mais específicos. Todo mundo que come pão, come trigo. Trigo é algo importado. Quando a gente tem, né, um câmbio altamente desvalorizado, como o que a gente está vivendo agora, as nossas exportações ficam mais competitivas. Como é mais valioso vender para fora, existe uma redução da oferta local. Reduzindo a oferta local, os preços aqui internamente aumentam. E tem outros produtos que, mesmo não sendo importados, a gente também cotiza eles em dólar. Então, obviamente, isso acaba chegando na vida cotidiana de todos os brasileiros através dos preços que se paga. Uma das questões mais relevantes que a desvalorização cambial pode gerar é justamente uma pressão inflacionária. E a gente já sabe, né, que inflação é uma máquina de empobrecer pessoas. Qual é o remédio, o antídoto para fazer o dólar baixar de valor? Olha, no curtíssimo prazo, a gente está vivendo aí uma crise de confiança significativa, né? O que a gente deveria ter, né, agora, o mais depressa possível, talvez fosse um novo pacote fiscal. Mas a gente viu que teve uma dificuldade muito grande, né, de tentar se aprovar esse pacotinho que foi enviado para o Congresso Nacional. Aliás, a alta do dólar mais forte, ela começa justamente após o anúncio do governo federal desse pacotinho, né, de ajuste fiscal que não veio, inclusive com um aumento, né, do desconto da tabela do imposto de renda. Isso pegou muito mal no mercado. Mas vamos não confundir as coisas aí, né? O dólar já vinha numa trajetória de desvalorização muito impulsionado por fatores internacionais. Quando veio o pacote ajudou a essa situação ficar pior. Mas essa questão relacionada, né, à isenção de imposto de renda das pessoas que ganham até R$5 mil, ela não faz parte do pacote, né? Ela foi um erro de comunicação
tremendo do governo, que aproveitou a oportunidade de lançamento do pacote e, numa tentativa de amenização de efeitos eleitorais, falou a respeito de uma medida que vai ser implementada lá em 2026, uma carta de intenções. Então, na verdade, né, o que era para gerar algum tipo de amenização do ponto de vista político-eleitoral acabou adiantando aí uma crise relevante que a gente vive desde já. É por isso que eu digo que interferiu, né? Porque ele diminuiu ainda mais a confiança, né, do mercado no governo. Mas vamos lá, olha só, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil de crescimento econômico, de desemprego baixo, a economia está aquecida, mas ao mesmo tempo o dólar está lá em cima e os juros estão subindo. O que está acontecendo? A gente está repetindo aquele cenário daquela crise lá no governo Dilma, né, que teve muito gasto público animando a economia, movimentando a economia, mas depois a conta vem. Essa conta vai vir em 2025 ou mais para frente? Vamos lá, né? Os tempos de plantio e tempos de colheita são tempos diferentes. Nos últimos anos, o Brasil tem crescido acima das expectativas já há um bom tempo. A gente fez com que a nossa economia efetivamente ficasse mais robusta à medida de uma série de reformas estruturais que a gente implementou aqui no Brasil. A gente fez a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, a lei dos distratos, a gente fez o marco do saneamento, a gente tem a autonomia do Banco Central, né? Algo que foi tão relevante. Então, tudo isso ajudou a nossa economia a ficar mais forte e a passar por momentos de dificuldade com mais leveza. Agora, o que a gente vai ter para o futuro? A gente vai ter para o futuro a colheita do que se plantou nesses últimos tempos. E nesses últimos tempos, a gente desequilibrou profundamente as nossas contas públicas. Ao desequilibrar profundamente as nossas contas públicas e não dar sinais claros, né, de que isso vai ser ajustado no curto prazo, a gente ajudou a desancorar expectativas, a gente deu estímulos de mais atividade econômica, hoje tem muita pressão de demanda, e a reação que se teve lá no Banco Central, do meu ponto de vista, da assessoria econômica da FEComércio, de maneira acertada, foi de reagir no sentido de aumentar a taxa de juros e evitar que o pior acontecesse. Então, a gente está vivendo um tempo em que a gente ainda vive bem, mas que tempos difíceis parecem estar se aproximando do radar. A estimativa da FEComércio é que 2025 ainda é um ano que aconteça, né? Muito motivado por um primeiro semestre bastante forte, mas que a gente entra numa situação bem mais complicada no ano de 2026. E aí é ano eleitoral, 2026 é ano eleitoral. Então o governo, olha, a consequência é direta. Em ano eleitoral, o governo não vai deixar a economia colapsar. E aí pode, inclusive, injetar mais recursos públicos, aumentar muito o endividamento, e aí o nosso pior ano vai ser 2027? Não vai ter saída? Bom, tudo depende, né, de como é que o governo vai atuar daqui para frente, né? A gente não tem bola de cristal para descobrir o que vai acontecer. Mas é a tendência, né, Patrícia? No cenário internacional. O cenário internacional depende muito do que vai acontecer, né? Vai desenhar isso aí, né? A questão é que 2027 também é um ano de possibilidade de novos governos, né? De novo governo, né? E um novo governo também pode gozar de credibilidade e pode colocar as coisas no lugar. Então, a gente tem um futuro pela frente um tanto nebuloso. O que a gente pode dizer com mais certeza é que o ano de 2026 está desenhado agora para ser um ano bastante complicado, né? E quando muitas coisas começam a se somar, é muito difícil, mesmo com impulsos fiscais relevantes, a gente fazer essa economia levantar, né? Então, o ano de 2025 está aí, algumas coisas podem ser feitas para tentar ajustar. Vamos ver se o Planalto consegue ter uma leitura mais clara do momento econômico que a gente vive, porque quando o Brasil afunda, né, todo mundo perde. Pode ter certeza que todo mundo perde, inclusive quem está no poder.
Não, e esse cenário internacional está mais maluco do que nunca, né? Hoje tem lá o presidente da Rússia, o Putin, né, sugerindo um duelo de mísseis entre, né, o Ocidente. Que loucura é essa, hein, Patrícia? Esse é o momento da gente estar se aproveitando, né, de uma situação geograficamente muito favorável. Nós somos um país que é muito inteligível para o resto do mundo, nós temos uma cultura bastante ocidentalizada, né? A gente sempre teve uma grande afinidade com a economia americana, que facilita as coisas. A gente tem uma capacidade produtiva invejável, né? A gente tem quase tudo que se precisa para fazer tudo. A gente tem uma grande população, uma grande massa consumidora. Qualquer país do mundo que quisesse limpar, né, ou melhor, qualquer empresa do mundo que quisesse limpar a sua conta energética lá, no sentido de usar mais energia limpa, poderia conseguir aqui, né, elementos para fazer isso acontecer. Só que para isso a gente tem que pactuar que vai ter um futuro mais seguro, a gente tem que pactuar que direitos de propriedade vão ser respeitados, que regras do jogo vão ser mantidas. Então, nesse momento muito louco do mundo, é o momento da gente estar acenando e dizendo, né, aqui é um lugar para você crescer em paz, né, venha crescer com a gente. Infelizmente, não estamos fazendo isso. As manchetes que estão agora na internet são essas, ó, Putin sobre duelo de mísseis com os Estados Unidos. Estamos prontos. Bom, falando, né, o cenário realmente é desafiador, o que a FEComércio tem sugerido para os empresários gaúchos, né, para esse 2025 que inicia aí em poucos dias? Bom, o ano de 2025, como eu falei anteriormente, é um ano que vai ter um primeiro semestre ainda bastante efervescente. Nós vamos ter um ano de colheita cheia, e isso é muito importante, porque principalmente movimenta a atividade econômica no interior, mas a gente vai ter um período aí de crédito bastante caro, né? E a gente tem muitas incertezas à frente quanto à dinâmica do crescimento. Então, é um ano em que investimentos precisam ser feitos, mas investimentos que sejam feitos com cautela e com muita conta, porque não é tempo de arriscar. O dinheiro está muito caro para se arriscar. Então, a gente precisa fazer investimentos que sejam certeiros, que tenham resultado. Outra questão importante está ligada ao mercado de trabalho, né? Nós vivemos um período de mercado de trabalho extremamente apertado, com uma dificuldade muito grande de contratações, com grande nível, né, de rotatividade dentro das empresas, e muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas acabam contratando pessoas que não têm, muitas vezes, as características necessárias para as vagas que elas estão disputando. Muitas vezes elas chegam nas empresas e a necessidade urgente faz com que elas não sejam treinadas, e isso, obviamente, incorre em custos relevantes, seja para a empresa, seja para o próprio consumidor, né, que não vai ter o atendimento que ele precisaria ter naquele momento. Então, a gente fica dizendo claramente para as empresas, né, contratem certo, treinem as pessoas que vão trabalhar vocês, porque, basicamente, a gente precisa criar no ano de 2025, né, resultados positivos